de hoje não vai apresentar reflexões, pesquisas sobre algo. Ela é uma coletânea de histórias reais. E esse livro faz muito tempo. É um missionário, lembra de Jonas? Não somos escoteiros. Bendito de um banco de areia. As pessoas que eram tradição indígena norte-americana. Anjo da guarda misterioso. Vamos gastar tempo refletindo. O livro de hoje é do Em Paz e Esperança de 2014. E ele teve mais de 20 milhões de livros distribuídos em toda a divisão sul-americana. São esses países assim, do estado. E ele foi escrito pelo pastor Alejandro Bulhon. Nós tivemos um livro dessa série também escrito pelo pastor Alejandro. E esse ano ainda nós vamos ter outros livros deles que não pertencem à série, tá? Que também muito bons, sobre assuntos pertinentes, interessantes, como já falei, sobre a volta de Jesus também, mas sobre outros assuntos. Esse livro, ele é interessante porque ele vai explicar partes da Bíblia e dúvidas que o ser humano tem, que todos nós temos, mas a partir de histórias. Essas histórias não são criadas, são histórias reais. E toda vez quando termina a história, termina o relato, no final tem esperança de conselho. Sempre tem um trechinho com as perguntas que essas personagens têm. No decorrer da história, as personagens, as dúvidas, os questionamentos delas são respondidos. Mas aí aqui às vezes repete ou tem questionamentos que são em relação ao tema, mas que a personagem não tem na história, mas ele bota também. E passagens bíblicas que vão responder ou vão ajudar a identificar a dúvida ou a afirmação que tem. Por exemplo, nesse capítulo 4 aqui, princípios de esperança. E no final, então vai falar sobre os princípios, sobre moral. Por exemplo, Deus confirmou a validade da lei moral. Tem a passagem, Mateus 5:17. E no final também tem o site www.biblia.com.br, que vai ajudar a acessar e descobrir mais sobre este assunto. Interessante aqui, algumas histórias é um personagem só, mas a maioria mais de um personagem. Alguns são histórias relatadas que, por exemplo, uma pessoa contou ao pastor e o pastor botou aqui. Outras, o pastor é personagem da história. Pessoas que estavam vivendo conflito, estavam estudando a Bíblia e aí estavam com ele, tem essas dúvidas e ele vai escrevendo. Tem umas 3 histórias mais ou menos que são grupos de estudo bíblico, estudo da Bíblia, e ele vai relatando. O subtítulo tem Encontre o Real Sentido da Vida. E a maioria das personagens desse livro, né, das pessoas, dessas histórias, elas realmente vão estar num beco sem saída, vão estar sem sentido para a existência. Por exemplo, um senhor que está em fase terminal ali, morrendo, e ele tem vários questionamentos, ele é bem tomé, assim, só acredito vendo, e tem umas conversas bem interessantes com o pastor, ele acaba morrendo, mas aceitando essa única esperança que lhe é apresentada. Tem uma mulher, por exemplo, que ela trai o marido, ela está traindo o marido segue ela e acaba dando vários tiros e mata o amante, mas ela sobrevive, o marido vai pra cadeia. O lar dela, a família, ela é restaurada. E tem um termo interessante numa das histórias que é sola escritura, um termo do latim, que vai mostrar que tudo o que eles vêm buscar aqui está unicamente na Bíblia. É por isso que no final ele tem essas perguntas e ele sempre dá o versículo da Bíblia para você contestar. No capítulo Conclusão, ele fala que unicamente o poder de Deus, através da Bíblia, pode transformar a vida dessas pessoas. Deus colocou o pastor, colocou outras personagens na vida dessas pessoas para lhe ajudarem, mas quem transforma, quem faz a mudança é o próprio Deus. Histórias de pessoas que já conheciam, sabiam que Deus existia, mas viviam como se isso não importasse. Ele faz o convite de estudarmos a Bíblia de uma forma apaixonada. Busquemos comprovar a existência de Deus. Não para mostrar para as outras pessoas, como tem um personagem aqui ficar rebatendo, mas para você ver e perceber se Deus existe na tua vida. Você está vivendo, está fazendo as suas coisas dia a dia como se ele existisse na sua vida, como se ele se importasse, fosse algo relevante para você. Todos os livros dessa série, eles vêm com uma sugestão de site para você conferir depois, se você quiser. É o www.peranca.com.br. Fica a dica aí caso você queira acessar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Beijinhos. Tchau, tchau.